Lucas, Evangelho de Lucas, é o capítulo 1, é o verso de número 5. Bom, o pessoal está tentando me tornar midianita, o pessoal da mídia, né? Eu sou de Israel, mas tem um pessoal que tenta, né? Pede para eu gravar vídeo, fala que eu tenho que fazer alguma coisa. Agora fizeram um canal lá para mim, aí estão pedindo para onde eu vou falar do canal. Pensa num cara que não sabe nem o que posta lá e nem a senha eu tenho, mas eu não sei não. Aí estão pedindo, aí tem um cara me assistindo lá da igreja e falou assim: se o senhor não falar, eu vou parar. Eu falei: não, então não para não que eu vou falar. Pastor Rafael Oliveira Oficial, é um canal no YouTube, e a gente ali compartilha mensagem, sermão. Se você puder se inscrever, eu vou lhe agradecer, e a gente vai colocando ali pregações, sermões, trechos, e Deus tem nos abençoado. Você achou Lucas capítulo 1, verso 5? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: vou começar com um sacerdote judaico, Zacarias, que viveu quando Herodes era rei da Judéia. Zacarias pertencia a um grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa era da família de Arão e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas aos olhos de Deus e observavam fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor. Sua tradução deve estar bem diferente da minha. Sim ou não? Sim. Muito, muito. Eu te aconselho essa. Por nada, mas é porque eu gosto dessa, tá? É a NBV. Mas deixa eu ler aqui, vamos lá. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Verso 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. 8. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. O 9 eu peço para você ler junto comigo, no 3, 1, 3. E ele foi escolhido por sorte. Só mais uma vez para você guardar. Bom, acredito piamente que todos nós aqui, em algum aspecto ou em algum momento da vida, teve que lidar com a falta, seja ela independente do âmbito. Todos nós, em algum momento da vida, fomos expostos a alguma adversidade ou alguma situação que tivemos que aprender a lidar com a falta. Eu estou diante de um casal que traz ao meu coração algumas lições e alguns ensinamentos. Eu até vinha falando lá na igreja, e até um parêntese, né, que Sansão tinha tudo para dar certo. Foi uma série que eu preguei lá na igreja. E por que pessoas que têm tudo para dar certo dá errado? Porque Sansão nasce de um milagre, Sansão é anunciado por um anjo, Sansão tem um segredo com Deus, nasce numa família que teme ao Senhor, seus pais lhe ensinam o caminho. E como que alguém que tem tudo para dar certo dá errado? Talvez seja um dos erros de Sansão, foi não ter aprendido com os erros dos outros. Então outros vieram antes dele que erraram, e ele poderia ter aprendido. Então, de verdade, alguns personagens na Bíblia Sagrada, como toda ela, eles trazem para nós lições, e são essas lições que vão nos ajudar a ser ou não bem-sucedido. E esse casal aqui, que eu queria falar com você essa noite, ou quero falar com você essa noite, ele traz algumas lições de como eu devo lidar com esse aspecto, que é o aspecto da falta.
Parece que essa geração não está habituada a conviver com isso e parece que não sabe lidar em alguns momentos com a questão da falta. A falta, o verbo falta ou o substantivo faltar, ele pode aparecer nas nossas vidas, como aparece aqui no texto, pelo menos em 3 aspectos. O primeiro aspecto da falta é transgressão. O exemplo seria simples: um jogador de futebol no campo, de forma abrupta, acerta o outro, o juiz interrompe a partida, ele marca uma falta. Então a falta ela pode estar associada a uma transgressão. A falta também, ela pode estar ligada a um segundo aspecto, e esse segundo aspecto da falta pode ser a privação. Por exemplo, você intercede por alguém junto à área social da igreja para falar que alguém tem ausência de alimento em casa ou precisa de algum tipo de ajuda porque está faltando. Então a falta, ela pode ser um aspecto de transgressão, a falta pode ter o aspecto de privação e a falta pode se agregar ou se aplicar, na realidade, não agregar, na questão da ausência. Você pode estar hoje aqui no culto e perceber a falta de alguém e ter lembrado-se dessa pessoa e por isso sentiu falta dela. Então a falta ela pode apresentar-se para nós pelo menos em 3 âmbitos. Pode ser uma transgressão, pode ser uma ausência ou pode ser uma privação. Os versos abaixo, ou os versos que eu li com você, ele revela para nós os aspectos nos quais esse casal será exposto à falta e como eles lidaram com essa questão da ausência, da transgressão e da privação. O primeiro aspecto da falta, ele está revelado para nós no verso de número 6, pois eles andavam de forma irrepreensível, eram caridosos e seguiam as leis do Senhor. Então, o primeiro aspecto da falta aqui para nós aparece no sentido da conotação de alguém que não transgride, de alguém que não erra, de alguém que vive uma vida ilibada, de alguém que vive uma vida irrepreensível, alguém que vive uma vida em Deus segundo os seus preceitos. Então aqui o verso 6 vai revelar para mim um casal que não transgride, não erra, que são irrepreensíveis, que vive uma vida diante de Deus, logo não cometem falta. Quando a gente olha para o verso 6 e começa a entender ou querer entender o que é ser e o que é estar envolvido com a lei de forma irrepreensível, cumprindo os estatutos e os mandamentos do Senhor, eu preciso e prefiro também trocar lei por orientações, porque nós que crescemos num ambiente cristão, parece que não nos foram ensinados sobre o que pode, ensinaram a nós muito sobre o que não pode. A pessoa mal levanta a mão e aceita Jesus, quando ela vai embora para casa, se ela veio com crente para a igreja, esse cara vai daqui para a casa dela falando sobre o que ele não pode fazer. É assim ou não é assim? É diferente na tua vida ou é só comigo? Parece que eu cresci num ambiente totalmente ditatório, aonde disseram para mim sobre o que eu não poderia fazer e não me ensinaram sobre o que eu poderia fazer. E aí a gente parece que cresceu num ambiente sobre o não predominando e sobre nós caminhando sobre a ideia de que servir a Deus é pedante e é chato, porque todo mundo fala para nós sobre ser crente, não pode. Ser crente, não pode. Ser crente, não pode. Então a gente caminha na ideia de que as pessoas mais nos ensinaram sobre o que não podia, mas não nos ensinaram sobre o que nós deveríamos fazer. Na verdade, por exemplo, é tão intrínseco à nossa alma que eu vou fazer uma pergunta, não é pegadinha, responda sem medo, fique em paz. O que era proibido de se fazer no jardim? Alguém lembra? Então vamos lá, eu vou perguntar, pega a cola com quem falou do teu lado e me dê a resposta, e que seja unânime a resposta. O que era proibido de se fazer no jardim? Nada.
obrigado. Se fosse proibido, ele não teria comido. Até porque quem está proibindo e está se relacionando com ele é Deus. Então o Deus que tem todo o poder fala para tu, não faz, tu acha que tu faz? Então se ele fez, não é porque era proibido, era orientado a não fazer. Então as leis e os estatutos do Senhor não está ligado a não poder, está ligado a um Deus que me ama a ponto de me orientar a não fazer, porque está a fim de me livrar das consequências do erro que eu possa vir a cometer. Então a questão aqui não é sobre o que eu não posso, é sobre o que eu devo. E o que deveriam me ensinar? Deveriam me ensinar a me envolver com Deus, deveriam me ensinar a ser cheio de Deus, deveriam me ensinar a buscar a Deus, deveriam me ensinar a consagrar a Deus. Logo, me envolvendo, sendo cheio, me consagrando, o próprio Espírito me orientaria e falaria a minha alma o que eu não deveria fazer por amar a Ele. Esses dias eu peguei o meu filho em casa, sentei com ele, eu moro no 3º andar, em cima já é a laje, a cobertura do prédio. E aí eu levei meu filho no mesmo ambiente, 3º andar. Fui com ele até a beirada lá da laje e falei para ele assim, vai lá na ponta. Ele, não vou, pai. Eu falei, perceba que você caminha lá dentro de casa na mesma altura e não tem medo, porque lá tem uma tela e tem uma proteção. Aqui você tem medo porque você está vendo a altura e não tem nada que lhe proteja. E eu perguntei para ele, você sabe qual é a diferença do medo para o amor? Ele disse, pai, tem nada a ver, medo é uma coisa e amor é outra. Eu falei, não, tem tudo a ver, medo e amor. Por exemplo, algumas coisas perto de mim você não faz porque você tem medo, porque o seu pai está aqui, logo por temer a minha repreensão, você não a faz. Logo longe de mim, se você não me ver, vai fazer coisas que você sabe que não deveria. Quando perto de mim, ligado ao medo, longe de mim, o amor. E ele não entendia, pai. Eu falei, não, algumas coisas perto de mim você não faz por medo, e longe de mim, algumas coisas você não vai fazer, não por medo, mas por me amar. Deu para entender? Sim. Compreendeu bem a ideia? Então quem ama a Deus não precisa ter medo, e quem se relaciona com Deus não precisa estar perto ou num ambiente para não errar, porque independente do lugar que ele esteja, o amor que ele sente por aquele que ele teme enquanto está presente, levará a não errar. Poxa, eu poderia aqui, ela é muito nova, mas não é talvez a idade que eu queria. Você tem quantos anos? 11 anos, bom, ela me ajuda, não sei se tem alguém menor ou com a idade menor do que ela aqui dentro, deve estar todo mundo na salinha, então não tenha. Eu vou usá-la aqui e você vai me ajudar. Você tem quantos anos? Qual o seu nome? Manuela, você tem 11 anos. Manuela, me ajuda, pode mentir? Pode não? Pode roubar? Não. Pode desobedecer pai e mãe? Não, eu vou parar porque ela já ensinou para mim que não pode mentir, não pode desobedecer e não pode roubar. Bom, você já parou para pensar que os 10 mandamentos são ridículos? Moisés tem que passar 40 dias, 40 noites no monte para descer de lá com não rouba, não minta, não adultere. Uma menina de 11 anos sabe que não deve fazer, e você com a idade que tem fazendo coisas que você sabe que não deveria ou não poderia ir fazendo. Oh. Dá até para cantar um hino, né? Um silêncio na igreja. Então a gente precisa caminhar sobre orientações, e não é sobre medo, é sobre amar. Agora, quando a gente olha para os mandamentos que está estabelecido em Levítico, quando Moisés passa 40 dias, 40 noites, desce lá com as tábuas da lei, ele vai falar sobre ordem de culto, eu preciso compreender, porque às vezes a gente não quer ler, porque acha que o livro é chato de ler, é pesado a cultura, e aí a gente vai vendo um livro sobre muitos rituais, e a gente não quer entender qual é a cultura e porquê daquilo que está ali. Primeiro que o nome do livro não é Levítico, esse número é dado pela Septuaginta, 70 homens de cada tribo que foram convocados para escrever os 5 primeiros livros chamados de lei ou Pentateuco, que na verdade para mim são orientações. Quando a gente olha para essa questão, o nome do livro está no primeiro verso, capítulo 1, verso 1, o chamou. Então na verdade é Vaikra em hebraico, e a palavra é o chamou. Então o livro de Levítico é o chamado. Então na verdade é um Deus que está chamando o seu povo. Agora, eu preciso compreender o que está ali,
porque ele está falando sobre ordem de culto, e há umas verdades implícitas ali. Quais? É um Deus que está tirando um povo que está há 400 anos dentro de um cativeiro chamado Egito. Esse povo não conhece Deus, não se relaciona com Deus, não sabe quem é Deus, não sabe o que é cultuar a Deus, não sabe o que é moral, não sabe o que é bom costume, não sabe o que é culto, não sabe o que é honra, está com a mente totalmente deturpada, prevaricada, conceitos éticos, morais totalmente distorcidos. É esse povo que Deus está arrancando do Egito, e o pior, ele está tendo uma mirabolante ideia, porque só sendo Deus para ter essa ideia. Qual? Ele está arrancando esse povo com a moral zero, com ética zero, com padrões de vida sociais, morais zero, e está dizendo assim: vou tirar vocês do Egito e vou habitar no meio de vocês. Já parou para pensar na ideia do Deus vizinho? Um Deus que vai morar entre nós, que vai me orientar a construir uma tenda, um tabernáculo, e vai dizer: eu estou aqui e sou vizinho de vocês. E porque agora eu sou vizinho de vocês, deixa eu falar um negócio para vocês: a partir de agora, homem com homem não deita mais, mulher com mulher não deita mais. A partir de agora, o pai não vê a nudez da filha. Olha como é que o conceito moral, ético está totalmente deturpado. Deus está arrancando o povo do Egito e também está querendo tirar as práticas do Egito no meio do povo, porque ele vai morar entre eles. Aí é nesse livro que você vai encontrar 90 vezes a expressão santo, santidade e santificação, que seriam as derivações de santo. É nesse livro que ele vai dizer assim: sede santo porque eu sou... Aqui ele estabeleceu um padrão, que aí vai acabar com essa ideia de alguns que talvez caminham entre nós, que tem um padrão de santidade medíocre. Quando que o meu padrão de santidade é medíocre? Quando eu me nivelo pelo irmão do lado. O fulano, o cicrano, olha o que ele faz, olha como ele age. Então ele estabeleceu um padrão, e o padrão não é na vertical, o padrão é na horizontal. Ele falou: quando você quiser entender de santidade, não olhe para o lado. Quando você quiser entender de santidade, olhe para cima. Quando você quiser entender de santidade, caminhe comigo. Quando você quiser ser santo, seja santo como eu sou, porque eu sou padrão de santidade, não o irmão que caminha com você. Então aqui cai por terra essa ideia de que você faz algumas coisas porque algumas pessoas que caminham com você é pior do que você. Então, na verdade, eu não sou pior do que alguém, eu sou apenas alguém que não quer cumprir aquilo que ele me orientou a fazer, porque quero viver essa vida medíocre que eu escolhi viver. Tem gosto de bezetacil, marcura, fica tranquilo. Quando a gente olha para isso e começa a estabelecer padrão, eu acho que Deus tem uma outra ideia, que só sendo Deus para ter essa ideia, porque ele agora mudou de casa, ele agora não é vizinho, ele agora é habitante, porque agora ele não habita mais no tabernáculo, agora ele habita em mim. E aí tem gente que faz questão de encher a boca para dizer que é casa, que é morada, não entende quem é o morador que está dentro dele, e não vive uma vida segundo os padrões daquele que mora dentro da casa dele. E de verdade, tem hora que eu olho no espelho e pergunto: Deus, tinha outra casa para morar? Não, porque de verdade, só sendo tu para morar dentro de mim, porque às vezes eu olho no espelho e acho que nem eu moraria dentro de mim mesmo. Aí a frase célebre do Tiririca: tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu estava. Eu preciso começar a compreender e a entender que esse Deus estabelece padrões, e que esse Deus quer que eu recobre minha moral, recobre o meu juízo. E quando a gente olha para o mandamento, apesar de começar com não, esse não é de proibição, porque se fosse proibido, pessoas não adulteravam, se fosse proibido, pessoas não mentiam, se fosse proibido, pessoas não desonravam. Esses não aqui não são de proibições, esses não aqui são não de advertência, de um Deus que me ama e quer me livrar da consequência. Como ele me ama. Me ama tanto que, sabendo que eu sou, decide morar dentro de mim, morando dentro de mim, me orienta. Não faz isso não, mas você é livre para fazer o que você quiser, eu só te oriento a não fazer. É quando ele chega para o povo em Deuteronômio 28 e diz: ó, coloquei diante de ti dois caminhos, um é vida, outro é morte, um é bênção, outro é maldição. Ele está dizendo assim: a escolha está na tua mão. Ele bota diante de ti dois caminhos, fala com você te orientando, e no final ainda diz assim: escolhe, pois, a vida. Caramba, ele me ama mesmo.
Porque ele está dizendo para mim que bem e mal estão diante de mim o tempo todo, eu sou livre para escolher entre o bem e o mal o tempo inteiro, mas ainda me dá um conselho depois de dar para mim as duas alternativas que tem. Eu só tenho o céu e o inferno. Ele está dizendo, escolhe o céu. Vou te dar uma lição para casa, porque eu não vou ter tempo de falar sobre isso, eu preciso caminhar aqui. Mas depois lê o livro de Jonas, quando você chegar em casa, e observe que vão ter 5 ordens lá. Observem que a primeira ordem é para a tempestade, a segunda ordem é para a baleia, a terceira ordem é para a boboreira, a quarta ordem é para o verme, e uma ordem é para Jonas. Perceba que a tempestade obedece, a baleia obedece, a boboreira obedece, o verme obedece, só Jonas que está desobedecendo. E aí, para ser chato, sacode esse irmão que está do seu lado e diga, está ruim para a gente está perdendo para o verme, que até o verme está obedecendo, só a gente que está com dificuldade de obedecer. Até a boboreira está obedecendo, a gente é que está com dificuldade de obedecer. A natureza está obedecendo, só a gente que está com dificuldade de obedecer. Você não vê a batata dando abóbora, você não vê o abacate dando acerola, a natureza está obedecendo, o mar está respeitando o espaço, o sol só vem de dia, a lua só vem à noite, a natureza funciona obedecendo todas as ordens que ele deu no dia da criação. O único que não está obedecendo é o homem, e de verdade chega a ser ridículo que a gente não obedece, porque não quer viver uma vida de relacionamento com Deus. E aí a gente vai deturpando a nossa vida e vai destruindo ela. Por que a gente está destruindo a vida da gente? Porque quando a gente olha para os mandamentos e a gente chega à conclusão que eles são ridículos e mesmo assim a gente não consegue obedecê-lo, quando a gente olha para o livro de Jonas e vê Jonas perdendo para o verme, e eu também em alguns aspectos, em alguns momentos também perco para o verme, eu vou ver Paulo falando para mim em Romanos 7, a partir do 12 até o verso 14, mas o contexto disso antes, Paulo vai falar sobre não há problema na lei, até porque ela é boa, e aí ele vai continuar dizendo que a lei tem 4 aspectos, do 12 ao 14 você identifica eles, ele vai dizer que a lei é boa, ele vai dizer que a lei é justa, ele vai dizer que a lei é santa, e ele vai dizer que a lei é espiritual. Então quais são os 4 aspectos da palavra de Deus? Ela é boa, ela é santa, ela é justa e ela é espiritual. Paulo está dizendo que o não envolvimento com ela vai deturpar o meu caráter, e aí Paulo continua dizendo, até por isso que eu digo, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu tenho praticado. Então Paulo está dizendo que não existe problema nas orientações que Deus me dá, o problema está em mim não conseguir obedecer às suas orientações, porque o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu tenho feito. Qual é o problema de não se envolver com a palavra de Deus? Que bondade, justiça, santidade e espiritualidade só desenvolve quem se envolve com a palavra. Pessoas que não se envolvem com a palavra não têm senso de justiça, não têm senso de bondade, não têm senso de santidade e não sabem o que é ser espiritual. Por isso que algumas pessoas plantam na carne, colhem na carne, porque não consultam Deus em nada, tomam suas decisões de forma precipitada, andam segundo os seus conselhos, não buscam orientação na palavra de Deus, andam a ermo e só batem aqui quando está dando tudo errado para que Deus resolva todas as besteiras que ela vem fazendo durante o transcorrer da vida, porque ela não quer parar para atentar para aquilo que a palavra de Deus me ensina, e essa palavra não me proíbe, ela apenas me orienta. Diante de ti tem caminho de vida e tem caminho de morte, você escolhe, mas se eu puder te dar um conselho, escolhe a vida, é isso. E aí a gente precisa caminhar, compreender e entender que bondade, justiça, santidade, espiritualidade você só vai encontrar em pessoas que estão envolvidas com a palavra. Não adianta frequentar igreja e não se envolver com a palavra de Deus. Você não vai encontrar bondade em gente que não lê Bíblia. Você não vai encontrar espiritualidade em gente que não se envolve com a palavra. Você não vai encontrar santidade em gente que não sabe o que é conceito de ser santo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô calmo. Fica tranquilo que eu tô calmo. Que hora? Ah, tá ali. Meu pai, eu estou na introdução. Sangue de Jesus. Eu comecei muito tarde. Já é 9h01. Me ajuda aí. Peraí, ó. Vou esquecer o relógio. Me ajuda aqui. Só para você entender. Quem aqui gostaria de ter a experiência de um anjo descer para falar com você? Quem aqui gostaria de ter essa experiência? Um anjo descer aqui agora para falar contigo.
Pensa naquele culto que tem aquele irmão que revela, que Deus usa, que eu até creio. De uns eu duvido, mas uns eu creio. Mas vamos lá, isso é outra conversa. Vamos lá, se tu vai lá naquele culto que sabe que Deus usa ele a fim de que Deus use ele para falar contigo. Quando Deus usa ele para falar contigo é formidável. Eu não estou falando desse irmão falar contigo, eu estou falando de um anjo descer para falar contigo. Quem aqui gostaria de ter essa experiência? Olha que Maria está tendo essa experiência e está rejeitando ela. Dá uma olhada depois no capítulo 1, o verso é o verso de número 36 de Lucas. Um anjo do Senhor desceu e falou assim com Maria: Maria, tu conceberás, darás à luz a um filho, mas tu não conhecerás varão, ele será o Emanuel. Um anjo está falando com Maria sobre o futuro dela, um anjo está falando com ela sobre uma impossibilidade de ter filho, de gerar um filho e não conhecer homem. Maria não entende a linguagem do anjo e fala assim: como assim? E o anjo diz: lembra de Isabel, tua prima, que está grávida há 6 meses? E o texto diz: e Maria creu no que o anjo lhe falava, não pelo anjo que falava, mas pelo testemunho de Isabel, sua prima. Aqui estreita, porque todo mundo aqui queria que um anjo descesse para falar. Maria está ouvindo um anjo falar com ela, mas ela não está crendo no que o anjo está falando. Mas quando o anjo menciona o nome de alguém que é envolvido com a lei, quando o anjo menciona o nome de alguém que é envolvido com a palavra, quando o anjo menciona o nome de alguém que vive uma vida ilibada, uma vida reta, uma vida íntegra, quando o anjo chama a responsabilidade, joga no colo de Isabel, e o texto diz: e Maria creu, não é porque o anjo falava, é porque o testemunho da sua prima gritava. Espera aí. Eu preciso caminhar e entender que servir a Deus e me envolver com as coisas de Deus é trazer peso de responsabilidade sobre a minha vida, porque algumas pessoas só crerão no que eu prego quando elas conviverem comigo e me verem vivendo. Então comece a perguntar-se a si: por que algumas pessoas da sua casa ainda não estão servindo? Claro, por escolha, claro, por um monte de fatores que são peculiares e pessoais, mas algumas delas ainda não estão conosco por causa da ausência do nosso testemunho. Que não dá para dizer que ser crente e me comportar igual. Não dá para dizer que eu sou crente e caminhar na rota do nada a ver. Não dá para dizer que eu sou crente e praticar as mesmas coisas que alguém que não é pratica. Mas por que eu ainda não entendi o que é servir? Porque o meu não envolvimento com a palavra não me trará esclarecimento. Porque bondade, santidade, justiça e espiritualidade só tem quem ama a palavra, quem vive a palavra, quem lê a palavra, quem tem dela como sua regra, base de fé, como aquilo que é sustentador, como aquilo que me faz estar de pé, como aquilo que eu anuncio, acredito como verdade, mas eu não posso anunciar essa verdade restauradora, transformadora, a dizer para alguém que ela muda quando eu não mudo. Rapaz, eu vou ficar mais 3 meses sem vir. Tu não falou nada, cara. Era para bálsamo ou... Eu preciso caminhar. Eu sou ortodoxo, apesar da minha pouca idade. Eu sou conservador, apesar da minha pouca idade. Mas é porque eu criei e estabeleci conceitos que a palavra de Deus desenvolveu em mim. E não é ser chato ou pedante, é que eu entendi que liberdade é diferente de libertinagem. É que eu entendi que dá para viver uma vida livre em Deus, sendo crente em Jesus Cristo, dando um bom testemunho, sem me comportar como aquelas pessoas que estão lá fora, que não conhecem a verdade. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu vou voltar para o texto. Lembra que Jesus foi no templo, virou a mesa, derrubou os cambistas? Lembra?
Eu não vou ter tempo para te explicar porque que ele fez isso. Que está muito além do que ter uma cantina. Que tem gente, comece na igreja cantina. Está muito além do que ter uma cantina na igreja. Mas eu não vou ter tempo para te explicar. Se quiser, depois me pergunta aqui do lado de fora, eu te falo. Quando ele sai de lá, ele entra no caminho e ele avista uma figueira e o texto diz que ela tinha flores. E ele tinha fome. Diga, ela tem flores. E ele tem fome. A aparência da figueira é de que ela tinha fruto. E ele tinha fome. Então juntou a fome com a vontade de comer. Não é o ditado que a gente diz? Ele tem fome, vê uma figueira com flores, entende que ela está frondosa, com fruto, e ele vai até ela. Quando ele chega lá, ela só tem a pá, e aí ele amaldiçoa, porque ele tem fome. Sabe qual é a questão? É que o mundo tem fome, e a gente vende uma aparência que traz eles para cá. O problema é que quando eles chegam aqui, encontram uma geração fútil, vazia, que só aparenta ter fruto, mas vive uma vida tão de aparência que só atrai eles para cá, mas não consegue mantê-los aqui, porque a gente não tem fruto para alimentá-los. Aleluia. Porque o que alimenta não é a flor, o que alimenta é o fruto. Então não adianta eu vender uma imagem legal do Evangelho quando a pessoa decide largar o mundo e chega aqui e encontra outra face do Evangelho. E essa outra face do Evangelho está sendo revelada por aqueles que levantam a bandeira do cristianismo, dizem ser crente, mas não vive uma vida envolvida com a palavra de Deus a ponto de entender que algumas coisas eu não faço, não é porque não pode, eu não faço porque o Espírito de Deus fala a minha alma, que essa não é a conduta, essa não é a prática, essa não é a vivência daquele que decidiu entregar a vida para Cristo. E aí Paulo vai falar sobre licitude. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas deixa eu caminhar aqui. Alguém deu até um olhar, ai Deus. Dá uma olhada para mim no verso de número 7. Talvez você já fechou a Bíblia aí, mas eu queria te mostrar um negócio aí para você entender. Quando você achar, você diz amém. Você achou? Ah, já acharam para você, né? Vamos ler aqui então no 3, 1, 2, 3. Para aí, não precisa mais ler não. Eu estou falando sobre falta. Então, o verso 6 revela para mim um casal que não comete falta. Vive uma vida irrepreensível, envolvido com as coisas de Deus. A vida dá testemunho. Pessoas acreditam no que o anjo anuncia pelo testemunho daquelas com quem ela convive. Agora, olha o verso 7. Eles não tinham? Então, eles não cometem falta, mas o fato deles não cometerem falta não quer dizer que vai faltar, ou não vai faltar. Então eu preciso compreender e aprender que andar na vontade de Deus não evita falta, e isso a minha geração não aprendeu. As pessoas caminham num evangelho que, se Deus não faz, a primeira coisa que eles fazem é deixar de fazer, até porque algumas pessoas caminham entre nós na ideia de que Ele faça, e caminham até que Ele faça, e depois que Ele faz, deixam de ser. Algumas pessoas caminham entre nós pela porta que Ele abre, algumas pessoas caminham entre nós pela restauração do casamento, algumas pessoas só chegaram até aqui porque em algum momento da vida faltou alguma coisa, e por isso chegaram, e que bom que faltou, e que bom que isso te trouxe até aqui. O que você só precisa entender é que pode estar faltando, Ele pode não estar realizando, e isso não lhe dará o direito de viver uma vida longe dos padrões de Deus, porque eles vivem nos padrões de Deus, convivendo com a falta dentro de casa. Então não está ligado ao que Ele faz, está ligado ao que eu sou. Jesus da minha alma, me ajuda. Olha o que o texto diz para nós, e o que a própria Isabel vai revelar para nós. Lá no verso 25, ela diz assim: eu andava em opróbrio. Você sabe qual é o conceito de andar em opróbrio? É ter a vergonha lançada ao rosto.
o tempo inteiro. O conceito de opróbrio é viver debaixo de humilhação e ter alguém lançando no teu rosto o tempo inteiro a tua vergonha. Isabel está dizendo, eu andava em opróbrio, ou seja, toda hora alguém lançava no meu rosto. Estéril, 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 não gera, estéril. Ela convive com a falta e tem toda hora alguém lançando no rosto dela a falta dela. Mas mesmo alguém lançando no rosto o tempo inteiro a falta dela, você deve conviver com gente assim também. Está na igreja fazendo o que esse tempo todo? Nada mudou, como é que está teu casamento? É que eles ainda não entenderam que eu não estou aqui sobre o que ele faz, eu estou aqui pelo que ele é. Porque fazendo ou não fazendo, eu não vou deixar de ser o que eu tenho que ser. O que me move a estar aqui não é ele abrir a madre da estéril. Até porque, gente, deixa eu falar um negócio para você aqui. Quem acredita que Lázaro ressuscitou? Amém? Amém. Mas morreu. Ressuscitou para morrer. Quem acredita que o cego enxergou? Amém, também acredito. Morreu. Para que serviu o milagre? Se todos aqueles que foram alcançados por um morreram e não estão aqui para testificar, apenas para edificar a fé do momento e a presença daquele Deus que é poderoso, ele nunca quis ser reconhecido pelos milagres que ele fez, porque ele nunca atraiu aqueles que foram até ele pelo milagre, mas sempre pelo evangelho do reino e pelo anúncio da palavra de Deus. Quando ele termina de multiplicar pão, em João 6, ele para de multiplicar pão e diz assim, vocês me buscam pelo pão que perece, porque vocês ainda não entenderam que eu sou o pão da vida. Oh. Jesus me ajuda, tu está aqui. A gente confundiu muito a ideia de que andar na vontade de Deus é não ter falta, e não é. Eu posso andar na vontade de Deus e estar faltando, e que você se conserve crente, mesmo quando Ele não estiver fazendo o que você gostaria que Ele fizesse. Tem muita coisa que eu gostaria que Ele me desse, tem muita coisa que eu gostaria que Ele fizesse, tem muita coisa que eu gostaria que Ele abrisse, tem muita coisa que eu gostaria que Ele tocasse, mas Ele não toca, e eu não vou mudar porque Ele não fez, porque não estava a fim de fazer, porque Ele é Deus, não é obrigado a me dar satisfação. Eu desenvolvi um relacionamento com Deus que está além do que Ele faz, fazendo ou não fazendo, eu vou continuar sendo quem Ele me chamou para ser, e é isso que a gente precisa entender. Nós não vamos nos decepcionar se a gente entrar na campanha e fizer 7 quarta-feira e no final das 7 não mudar nada, e fazer mais 7 e não mudar nada, continuar acreditando que Ele pode fazer, mas Ele não está afim de fazer, Ele não quer fazer, e eu não vou deixar de ser, porque Ele não fez em 7, não fez em 14, não fez em 21, e se Ele não tiver de afim de fazer até que tu morra, eu vou continuar servindo, porque eu não estou aqui pelo pão que perece, eu estou aqui pelo pão vivo que desceu do céu, e não é sobre coisas na terra, é sobre coisas na eternidade. Oh. Ele chamou a gente de miserável, quando viu que a gente só estava buscando pelo ouro que perecia, e Ele falou, cuidado com essa ganância, e não ajunta tesouro aqui não, pô. A traça vai comer, o ferrugem vai corroer, o ladrão vai roubar, ajunteis tesouro, pois no céu. Deixa eu falar um negócio para você, porque essa semana ele me deu uma confrontada, meu amigo me deu uma confrontada, porque eu passei alguns dias sem ler, sem orar, e alguém que convive comigo na minha casa falou assim, está lendo não? Está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, estou sem tempo. Quando eu falei, estou sem tempo, passou um tempinho, ele me deu uma confrontada, ele falou, estranho. Eu falei, estranho? E eu olhei para o lado, não tinha ninguém, e a voz falou, como é que alguém que diz não ter tempo para mim, na terra pretende passar tempo comigo na eternidade? É isso mesmo? Como é que alguém que diz que quer passar a eternidade comigo, diz que não tem tempo para passar tempo comigo aí na terra? Você está preparando mesmo para passar a eternidade comigo, meu filho? Então não é sobre tempo, é sobre prioridade.
Você não tem tempo com ele e diz que vai passar com ele a eternidade. É discrepante o tempo que você vai passar lá com o tempo que você vai passar aqui. Aí você não tem tempo para ele aqui, mas quer ter tempo com ele lá. Está quase para cantar aquele outro hino. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a proclamar? Pega na mão de alguém que está do seu lado, por favor, e diga para ele: você vai ter falta, mesmo tendo falta. Não mude quem você é, continue sendo crente, porque andar na vontade de Deus não evita isso. Se a gente for mimado e não aprender a lidar com a falta, vou para a igreja não abriu a porta, tranca a rua do meu marido, está do mesmo jeito. Quando fala Deus, eu já sei que Deus está falando. Gente, a gente criou uma ideia de que o lugar da vontade de Deus é legal, é confortável. Não, o lugar da vontade de Deus é um lugar que molda meu caráter. O lugar da vontade de Deus é um lugar que me confronta. O lugar da vontade de Deus não é esse lugar de rede maracujá que muita gente está querendo ensinar para a gente. Poxa, eu fico vendo, gente, eu estou na igreja desde os meus 9 anos, estou com 37 anos. Aí às vezes eu pego na rede social, fico tribulado. Pego uns caras que eu não sei nem onde nasceu, está com dificuldade de encher a tua igreja? Entra no meu curso que eu vou te ensinar. Agora tem coach até para encher a igreja, parece que isso aqui é a empresa. O cara não sabe nem o que é ser crente, nunca leu nem a Bíblia e quer me dar formação de coach para querer me ensinar como enche igreja. E é sobre encher a igreja? É sobre conduzir vida para o céu, não é sobre encher a igreja. Eu amo Jesus, porque João 6, de novo, ele está multiplicando o pão, está fazendo milagre, está acalmando o tempo. E se tu pegar do João 2 até João 6, é só milagre. É água em vinho, é o filho do oficial, é o paralítico, é a mulher samaritana, é transformando, multiplicando o pão, acalmando a tempestade. Quando ele acorda e vê que tem 2 multidões ouvindo ele, ele para. E aí ele começa a ser me busca pelo pão que perece. E aí começa a ir embora. Começa embora, aí os discípulos também estão indo embora. Dos 70, fica 12, dos 12 vocês também não vão não? Nessa hora aqui, eu acho que os coaches se embolariam, os coaches do evangelho, né? Porque tipo assim, eu acho que eu estou no caminho errado, pô. Porque enquanto eu estava fazendo, tinha um monte de gente. Eu comecei a colocar eles no caminho, ensinar a verdade, está todo mundo indo embora. Quando olhasse e visse, só ficou 12. Agora eu mudo o sermão, que eu preciso juntar esses 12 para agregar um montão. Ele ora por 12 e só ficou o ministério. A igreja toda foi embora, porque o discurso é duro. Aí ele olha por 12, vocês não querem ir embora também não? O coach ia falar assim: eu preciso desses 12 para começar a igreja de novo, porque eu perdi a igreja toda com discurso duro, talvez eu vou ter que voltar a fazer milagre e ajuda desses 12 para a gente encher o trem de novo. Mas não é sobre encher, é sobre encarar e enxergar a verdade do que ele é, não do que ele faz. Se você ler João nunca tratou milagre como milagre, João sempre tratou milagre como sinal. Sinal. João nunca vai falar que é milagre. E quando ele para com o sinal, ele olha para Pedro e diz: e vocês também não vão? Lembra qual é a resposta? Para o quê? Não. Lê com atenção. É para quem iremos, para onde é um lugar, mas para quem o caminho é diferente. Ele não diz para onde eu vou, é para quem eu vou, se só tu tem. Ele não está falando de ir para qualquer outro lugar. Ele está falando de caminhar na direção daquele que ele entendeu que é o pão da vida, da verdade. É o único que pode restaurar e mudar a vida. Eu não estou caminhando para onde, eu estou caminhando para quem? E parafraseando o que Pedro disse, posso? Sim ou não?
Posso sim ou não? Na minha concepção, quando Pedro diz, para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna, na minha concepção, o que Pedro está dizendo para mim é assim, ó, guarda isso aqui, tá? Na ausência da tua mão, eu fico com o que sai da tua boca. Eu vou repetir isso aqui. Quando Pedro diz, para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna, o que Pedro está dizendo para mim é o seguinte, na ausência da tua mão, eu fico com o que sai da tua boca. O que Pedro está querendo me ensinar é o seguinte, se você caminhar pelas mãos, a hora que as mãos pararem de fazer, você para de servir. Mas enquanto você se mover pelo que te sustenta, e o que é que me sustenta? A palavra. Fazendo ou não fazendo, eu estou aqui. Dando ou não dando, eu estou aqui. Nada vai mudar quem eu sou e quem eu encontrei e quem Ele me tornou. Ele está falando comigo e contigo aqui esta noite. Ande na vontade de Deus, faça a vontade de Deus, cumpra os mandamentos do Senhor, mesmo que a falta seja algo existente na tua vida, não deixe de servi-lo. Mas deixa eu caminhar aqui, eu vou pular aqui, senão não vai dar tempo. Tinha pelo menos aqui uns 3 textos para eu citar aqui ou mais para você. Mas deixa eu te informar só um, que eu acho que ele é pertinente para nós. 1 de Pedro 1, versos 6 e 7. Pedro vai dizer assim, o ouro está para o fogo, e a provação está para a fé. O ouro está para o fogo, e a provação está para a fé. E assim como o ouro levado ao fogo não perde a essência, todo crente que é provado prova em Deus por meio da resistência às provações que manteve firme a fé. Então Deus se utiliza da prova para provar não a mim, mas para ver a resistência da minha fé. Ele diz, o ouro vai ao fogo e não perde a essência, continua sendo ouro. E crente, quando levado à provação, não pode perder a essência, continua sendo crente. Mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo gente que ele não pode provar, a gente está vendo crente que ele não pode fechar, a gente está vendo crente que só quer o que ele faz com a mão e nunca quer o que ele fala com a boca. Mas Pedro está dizendo, o que me sustenta e o que me dá vida não é o que a mão faz, o que me sustenta e o que me dá vida é o que sai da tua boca. Eu quero ser sustentado pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é que me sustenta, é ela que me faz estar de pé, é ela que me dá vida. Eles conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu preciso caminhar pela palavra. Ele é lâmpada para os pés, ele é luz para o caminho. Ele disse, passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Eu preciso amar a palavra. Aí a gente está vivendo a realidade que a gente está vendo aí. Qual a realidade que a gente está vendo aí? E eu não vou falar de política não, porque eu já estou saturado. Acho que tu também. Eu não vejo a hora do dia 30 chegar. Não vejo a hora. Mas é a realidade que a gente está vendo aí. Qual a realidade? Gente que nunca se envolveu com Deus, gente que nunca se envolveu com a palavra. O muçulmano foi ensinado desde o princípio a Alá. Vai para a faculdade, não vira pagão e nem larga a fé, continua sendo Islã. Os jovens que eu conheço vai passar 4 anos na faculdade, quando volta de lá, volta socialista. Porque nunca se envolveu com o que deveria se envolver e não tem base para combater o que precisa combater, e volta de lá com o caráter totalmente deturpado, porque não conhece a palavra, porque não vive a palavra, não ama a palavra. Aí vai e sai daqui com conceito, nada, conceito nenhum, porque nunca se envolveu com as coisas de Deus, só frequentou a igreja. E aí quando foi para um lugar e foi bombardeado, chegou lá, não tinha argumento e nem base para refutar ninguém, e acabou se unindo a eles e se tornando igual a eles. E quando tocaram a buzina, não ficaram em pé não, se encurvaram junto com eles. Resistência zero. 4 anos de faculdade está mudando a mentalidade de um montão de gente que caminha entre a gente. E de vez em quando a gente tem que ficar perdendo tempo para debater com essa garotada. Lá na igreja, vira e mexe, vem um para querer conversar. E eu amo conversar. Eu dou de tudo quanto é lado. Vai apanhar até aprender a ser crente. Mas já está cego. A mente já foi cauterizada. E por mais que você pregue a verdade, tem dificuldade de aceitação da mesma, porque nunca teve o manuseio da verdade na mão. Mas deixa eu caminhar aqui. Lê o 9 aí.
Sangue de Jesus, eu tenho 4 minutos para terminar. Mais os 2 do apelo, mais os 3 do acréscimo, que todo juiz dá acréscimos. Tem que olhar para tu, porque se tu falar vai, eu vou, e depois tu resolve com o dono da casa. Ai, lê o 9 aí para mim. Diga assim: não cometo falta, convivo com a falta e não deixo em falta. Vou repetir para tu guardar. Não cometo falta, convivo com a falta e não deixo em falta. Vê se não é isso que o texto está revelando para mim. O 6 fala de alguém que vive a lei e medita na lei e é crente. O 7 revela para mim que está faltando, e mesmo faltando, eles não deixam em falta. E o 9 mostra para mim onde eles estão, mesmo debaixo de vergonha, mesmo debaixo de humilhação, mesmo não gerando. Onde é que ele está? Na ordem do templo, segundo a sua turma, para oferecer incenso. Estou crente, trabalhando, envolvido com as coisas de Deus, independente do que eu estou vivendo dentro da minha casa. Eu não deixo em falta, convivo com a falta, mas eu aprendi que além de conviver com a falta, eu não posso deixar em falta. Quanto é que eu deixo em falta? Um monte de gente aí. Me decepcionei, eu não meto mais a mão, eu não faço mais, não quero mais saber de igreja. Ela está dizendo para mim que ela era humilhada toda hora, porque toda hora os crentes jogavam no rosto dela: tu é estéril, não pode ter filho. Mesmo com vergonha, onde é que ela estava? No templo. E o marido oferecendo incenso, porque não é sobre o que ele faz em mim, é sobre o que ele é em mim. E um monte de gente que não quer se envolver, não quer trabalhar, não quer fazer. Não faço mais, não boto mais a mão. Eu orei tanto tempo para ele fazer e agora ele não quis fazer. Vai continuar com o biquinho e ele vai continuar não fazendo. Mas eu posso te dar um conselho se você quiser. Quer ouvir? Diga amém. Amém ou não amém? Vou te dar um conselho fazendo uma pergunta. Quantas vezes Ana foi grávida para o altar? A mãe do Samuel. Quantas vezes Ana foi grávida para o altar? Oi? Nenhuma. Nenhuma. Mas o dia que ela se derramou no altar, a madre abriu. Então ela não foi grávida da cama para o altar, mas ela voltou do altar para a cama. Agora olha para cá, o problema dela não era na cama, porque o marido dela amava ela mais do que ele amava os 10 filhos. Então Ana não tinha problema na cama. Na cama, Ana era resolvidona. Eucana chegava junto. Porção dobrada, amou mais que 10 filhos, mas não conseguia fazer. É isso que minha geração ainda não conseguiu aprender, que algumas coisas da vida não se resolvem na cama nem nos relacionamentos. Algumas coisas na vida só se resolvem no altar. Porque da cama para o altar, Ana nunca foi grávida, mas do altar para casa, Ana voltou gerando. O dia que você entender que algumas coisas ainda não estão sendo geradas, porque você está querendo gerar na cama, você está querendo gerar nos seus relacionamentos. E qual relacionamento você deixou de gerar? O do altar com Deus. E quando a gente deixa o altar para achar que a gente vai conseguir resolver algumas coisas da vida da gente, a gente começa a quebrar a cara e ficar igual Ana, amargurada de espírito, até a gente entender que o lugar de se derramar não é com Eucana em casa, fazendo biquinho, dizendo: não adianta você me amar, eu sou amargurada. O dia que ela deixou a amargura no altar, entregou tudo no altar, o altar começou a fazer por ela aquilo que a cama não podia fazer. A hora que a gente entender que o que a gente precisa não estão nas pessoas, o que a gente precisa não está nos relacionamentos, e o que a gente precisa, altar. Sacode alguém que está do teu lado, mexe com ele e diga assim: se envolva, se misture, se entregue. Altar é o teu lugar. Pau quebrando, vida dando errado. Onde é que eu estou? Servindo na igreja. As coisas não saíram do jeito que eu imaginei. Onde é que eu estou? Cumprindo o meu expediente de trabalho. As coisas não saíram do jeito que eu queria. Estou mal, estou moído, estou quebrado. Onde é que eu estou? No altar cantando. Não vão me encontrar em casa. As coisas não estão do jeito que eu queria. Orei, ele não curou. Orei, a porta não abriu. Orei, o casamento não restaurou. Pedi, mas a porta fechou. Onde é que eu estou? No altar pregando as pessoas para homem.
casal está me ensinando. Falta um filho em casa, mas não falta um sacerdote no altar. Pode faltar o que estiver faltando lá fora. O que não pode faltar eu aqui dentro, servindo e cumprindo o meu ofício. Até porque eu não sei que hora que ele vai gritar meu nome na fila. Zacarias está na fila e nem sabe se vai oferecer incenso. Zacarias está na fila e nem sabe se Deus vai fazer algum milagre. Zacarias está ali para quem sabe o Tejas coube-lhe por sorte. A sorte bateu no dia que ele estava no culto. Deus tem misericórdia desse povo que larga tudo e não vem para a igreja. Oh meu pai, larga a igreja por causa de tudo, mas não larga nada para vir para o culto. Eu nunca sei que hora que o meu milagre vai chegar e nem que dia que ele vai cantar minha senha. Eu não falto o culto, porque no dia que Zacarias foi para o culto, coube-lhe por sorte chamarem a Zacarias: hoje é a tua vez, tu vai oferecer incenso. Aí lá dentro o anjo desce e diz: Zacarias, chegou a tua vez. E por que eu amo o altar? Essa eu queria que você profetizasse para alguém. Você sabe que a mulher não entrava no santo, a mulher ficava lá no pátio. Agora olha que loucura, Zacarias está do lado de dentro cumprindo sua ordem, oferecendo incenso. Só que enquanto Zacarias está lá no altar oferecendo incenso, o milagre não está acontecendo em quem está no altar, o milagre está acontecendo em quem está lá fora. A madre de Isabel está abrindo, o milagre está acontecendo, porque tem alguém. Quando tu entender que ele lembra de quem está dentro, mas visita quem está fora, tu nunca vai deixar de estar aqui dentro. Quem sabe hoje ele grita teu nome e diz assim: estou indo lá fora agora por causa de você. Tu não entendeu não? Se tu tivesse entendido, tu tinha dado um glória. Balança esse crente, profetiza para esse crente e diga para ele hoje: porque você está aqui dentro, ele visita alguém por você lá fora. Porque enquanto tu se envolve no altar, enquanto tu se entrega no altar, enquanto tu se derrama no altar, é que a gente ainda não entendeu que o que a gente precisa está aqui. O que a gente precisa está aqui. Mas deixa eu parar aqui que já foi os 4 do acréscimo. Ai meu pai, falo mais, irmã? Posso falar? Quem me ouve mais 5 minutos? Eu vou até abrir de novo. Tô nem aí. O homem está em Israel, se ele estiver vendo o culto eu estou lascado, mas vai me dar vitória. Sabe que quem vive no altar e não abandona o altar, aprende com o que Jó me ensinou. O que Jó me ensinou no 1:26? Que Deus é Deus quando eu ganho e Deus é Deus quando eu perco. Não importa se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo, tendo Deus eu estou sempre no lucro. Ele disse: Deus me deu e Deus me tomou. Bendito seja o nome, ganhando ou tendo. Tendo Deus, estou no lucro. Jó veio do tudo pro caco. Diga, do tudo pro caco. Diga mais forte, do tudo pro caco. Talvez alguém esteja aqui assim, do tudo pro caco. Só que Jó nunca largou o altar. Fez seus questionamentos, fez suas reclamações, fez os seus porquê, pediu para morrer, sentiu o arrepio da morte, se voltou em alguns momentos para Deus e disse: por que o Senhor não me matou? Era melhor. Por que o Senhor não secou o seio da minha mãe? Já que eu nasci eu morria de fome. Jó está entendendo que para passar tudo que ele está passando, mas em guerra com Deus, lutando com o Senhor, no 1:26 ele diz: Deus me deu e Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele vem do tudo para o caco, mas é bom continuar lendo, que quando eu chego no 42 está assim: o Senhor deu a Jó outro tanto, tudo em dobro quanto dantes possuía. E Jó foi farto de dias e viveu 120 anos e viu o filho do seu filho, o filho do seu filho, até a sua 4ª. Diga assim: quem vive em Deus pode vir do tudo para o caco, mas nunca termina no caco, porque o mesmo Deus que me tira do tudo para o caco, me leva do caco para o dobro.
Aleluia! Mas aí eu te pergunto, quantos velórios Jó fez? No primeiro capítulo, 10. Quantos filhos ele enterrou? 10. Agora, alguém saberia me dizer quantos cultos em ações de graça ele celebrou? Porque um revela para mim 10 enterros, mas o 42 fala que ele viu assim mesmo, o filho do seu filho, o filho do seu filho, até a sua 4ª geração. Então eu vou entender que o 1 revela para mim alguém que enterrou 10, mas o 42 revela para mim um número incontável de geração que ele viu, porque Jó vai mais a culto em ação de graça do que a velório, porque quem termina e começa em Deus nunca terá o fim do caco, sempre conhecerá o Deus do dobro. Eu amo servir a esse Deus e continuar no altar. Ou eu recebi de Deus uma orientação e eu vou liberar uma profecia, eu não sei se é para... Aleluia. Oh glória, há uma graça de Deus aqui. Aproveita que tu levantou a mão, segura na mão do irmão que está do teu lado e diga para ele assim, ó: eu não sei se é contigo que Deus está falando, mas Ele está falando com alguém aqui. Fica no altar e continua crente, que Ele hoje vai te tirar do caco e vai te levar para o dobro novamente. Ele hoje vai te tirar do caco e vai te levar para o dobro novamente. Eu estou falando aqui, Ele está gritando na minha alma. É tempo de restituição para aqueles que ficaram no altar e permaneceram na minha presença. Prepare-se para celebrar cultos em ações de graça, porque o tempo do luto está terminando para alguém. Mas eu amo e termino. Eu já falei isso aqui, mas Paulo também disse: eu não descanso de dizer a mesma coisa. Alguém sabe a diferença de quem canta, de quem louva e de quem adora? Sabe? Sabe mesmo? Sabe ou não sabe? Então deixa eu te ajudar. Você canta? Canta, viu? Você viu que ela tirou onda. Você canta? Ela não me respondeu sim, ela disse qual. Oh, tirou onda. Agora olha para mim aqui. Cantar não tem nada a ver com louvar, como também não tem nada a ver com adorar. As pessoas confundem cantar, louvar e adorar porque não sabem colocar cada uma no seu lugar. Por exemplo, você nasceu com um dom, você canta. Independente de ser crente ou não, você vai continuar cantando. Se hoje você adora a Deus e daqui a pouco eu te ver, não vou te ver não vou nem falar. Vem para cá. Aí, vamos lá. Você conhece gente que não é crente e canta? Então não tem nada a ver com adoração, porque cantar é um dom, quem nasceu com ele vai cantar. E louvar também não tem nada a ver com cantar, porque louvar nada mais é do que ser grato por um ato ou por um benefício recebido. Salmo 106, te louvo pelo ar que eu respiro, te louvo pela terra que produz, te louvo pelo sol que nasceu. Louvar é agradecer por uma graça recebida. Então qual é a diferença de quem canta para quem louva? É que quem canta nasceu com dom, e quem louva? Só louva se tiver motivo. E está aqui o problema da minha geração. A minha geração não aprendeu o que é adoração, minha geração aprendeu o que é louvor. Porque se falta, cessa o louvor. Se ele não faz, cessa o louvor. Se ele não abre, cessa o louvor. A gente só quer louvar se a gente tiver motivo. Sol nasceu, te louvo. Porta abriu, te louvo. Deus curou, te louvo. E aí se ele não abriu, cadê a adoração? Porque não tem nada a ver cantar com louvar e adorar. Quando no Salmo 126 disseram para o povo: cante, cante, cante o quê? Os hinos que cantavam em Sião. E alguém disse: como cantaremos? Nossos filhos foram tirados. As grávidas tiveram seus filhos mortos dentro do ventre. Nossa harpa está pendurada no salgueiro. Não dá para cantar os hinos que a gente cantava em Sião na Babilônia. Ou seja, se a gente não tem motivo, a gente não canta. Mas cantar, louvar e adorar é totalmente diferente. Ela canta porque nasceu com dom, outros só aprenderam a louvar porque só sabem agradecer por alguma coisa que recebem. Se não recebem, também cessa o cântico. E aí eu amo Abacuque, porque Abacuque me ensina o que é adoração. Aí ele vem no 3,17 e diz assim: vou mostrar para vocês o que é um adorador. Adorador não é como quem canta, que tem uma voz que pede para dó, ré, canta em sol, fá.
ou outro que tem motivo de sobra para estar louvando, e acordou feliz porque coisas boas aconteceram. Abacuque está dizendo para mim assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja vaca e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Você está falando com um profeta que mexia com coisa do campo, e ele só está falando coisas do campo. Ele está dizendo assim: ó, me tiraram todos os meios que eu tinha para sobreviver. Ele está dizendo assim: a vaca não tem, a ovelha foi tomada, o campo não produz, tudo para minha subsistência vem do campo, e o campo não me dá nada. Mas ainda que a figueira não floresça, eu não tenho figo para me alimentar. Ainda que o produto da oliveira minta, eu não tenho alegria, porque a minha oliveira não produz, o campo não me dá, a terra não me devolve, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca. Ele está dizendo: todas as minhas fontes de renda e possibilidade de vida foi levada, tomada, está tudo no cativeiro. Eu não tenho motivo para quê? Para cantar? Eu não sou cantor. Motivo para quê? Para louvar? Eu não sou como aquele que só faz e entrega se ele me dá. Eu sou daquele que diz: eu não tenho, mas estou adorando. Ele não fez e eu estou glorificando.